O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não pode desistir previamente de prestar depoimento no inquérito que apura suposta interferência na Polícia Federal. Moraes também determinou que cabe ao plenário da Corte definir a forma do interrogatório, se será presencial ou por escrito. E no fim do mês passado, por meio da Advocacia Geral da União, o presidente da República optou por não prestar o depoimento. No entendimento de Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, não cabe a Bolsonaro determinar como será ouvido. O ministro pediu ainda que o presidente do Supremo, Luiz Fux, agende uma data para a retomada do julgamento sobre o formato do depoimento do presidente no inquérito, que apura as acusações de Sérgio Moro contra Bolsonaro. Para Moraes, só depois de definida a forma e marcado o interrogatório, Bolsonaro poderá exercer o direito de não responder. Vale lembrar que em seu último julgamento no plenário do STF, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, votou pelo depoimento presencial. Ele alegou diversas vezes que a possibilidade de depoimento por escrito é uma prerrogativa de presidentes apenas nos casos em que são testemunhas e não quando são investigados. E essa história não acaba, né, Augusto Nunes? Olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele insiste em humilhar o presidente da República. É disso que se trata. É por isso que ele insiste tanto. Foi ele, né, que vetou a indicação dos superintendentes, é esse o nome, Zé, da Polícia Federal. O diretor da Polícia Federal, o número 1, né, o Bolsonaro não conseguiu por causa do ministro. Agora, ele contraria o que foi dito pelo seu suposto ídolo Celso de Mello, nosso pavão de Tatuí, que no seu voto, né, na decisão que ele tomou, em que anunciava que o depoimento tinha de ser presencial, o próprio Celso de Mello dizia que o presidente da República, como todos os outros brasileiros envolvidos em situações desse tipo, poderia perfeitamente decidir que não compareceria. É um direito que tem qualquer brasileiro. Então, não vou depor, ou porque não quero produzir provas contra mim mesmo, porque não tenho nada a dizer, etc, etc. É mais uma arbitrariedade, mais uma entre tantas cometidas por um ministro que se considera, ele incorporou ao mesmo tempo os papéis do detetive que apura tudo em 10 minutos, do delegado que só manda prender, do promotor que só acusa e do juiz que só condena. É isso, é essa fusão que deu no Alexandre de Moraes. É claro que o ministro assim não pode dar certo. José Maria Trindade. Marcelo, é um outro debate aí que o Supremo Tribunal Federal está discutindo, esta disruptura do sistema jurídico do país, né? A chamada mutação, a mutação constitucional, ou a mutação legal, mutação jurídica. Ou seja, é consequencialismo. Os ministros do Supremo entendem um mundo ideal e aí levam a lei fazendo contorções e tal para que a lei se adapte a isso. A frase que eu ouvi aqui é a seguinte: se vamos dizer, se o pedido é justo, a lei deve encontrar caminhos para atender aquela justiça. Mas o que é justo, né? Eu entendo que a lei deve ser seguida acima de tudo. E foi assim que o Supremo Tribunal Federal reinterpretou a Constituição no sentido de que o presidente da República só pode ser processado, e a Constituição é muito clara nisso, só pode ser processado com autorização do Congresso Nacional. Não tem dúvida, está na Constituição. E aí os ministros entenderam no governo Michel Temer o seguinte: tá bom, a gente não pode processar o presidente da República segundo a Constituição, mas podemos investigá-lo sem autorização do Congresso. Eu discordo dessa interpretação. A Constituição é clara. O presidente só pode ser processado se autorizado. O presidente Jair Bolsonaro está sendo processado sem autorização do Congresso. Mas os ministros dizem que é um inquérito, é uma investigação. Tá bom. Se é uma investigação, o presidente tem o direito de: eu não vou me auto-incriminar.
A lei me permite isso. E eu não quero falar nada. Ele tem o direito de não prestar depoimento, assim como os investigadores têm o direito de dizer, você não quis se defender, tá bom, eu tenho isso aqui contra você, você não se defendeu. E pronto, esse é o direito. Alexandre de Moraes está requentando o café, que ele fica quente de novo, mas fica com aquele gosto amargo de queimado, ou seja, está levantando um assunto que já foi polêmico e que já é vencido. O ex-ministro Celso de Mello, naquela ânsia dele de dar o canto do cisne, né, aquele grande canto que o cisne faz antes de morrer, ele tentou dar de presente ali a cabeça do presidente Jair Bolsonaro, constrangendo a presidência da República. Não é só o presidente Bolsonaro, mas a instituição. E ali, para não, vamos dizer, para não desagradá-lo, os outros ministros, naqueles meandros ali, decidiram suspender o julgamento, que fatalmente será, se finalizado, no sentido de que o presidente deve prestar depoimento por escrito e não presencial para delegados da Polícia Federal. Aí eu voltaria, dizendo que a Polícia Federal não vale nada? Não, é para dizer que a Constituição não permite processo do presidente da República sem autorização do Congresso Nacional. É assim, essa decisão do ministro Alexandre é importante. Ele recoloca no jogo, dizendo, não, o presidente não pode não prestar depoimento, mesmo que seja para dizer, olha, eu vou ficar em silêncio, pronto. E por escrito, porque a maioria, ele sabe, a maioria do Supremo quer isso. Acredito que o Nunes Marques não deve votar, porque não se pode ter 12 votos. E o ministro Celso de Mello já votou nesse processo, né? Só se houver um novo processo, não é uma reabertura do caso, mas um novo processo. Então, resumindo, é isso. É uma investigação ridícula, que é sobre intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Não houve a intervenção, porque Sérgio Moro é que controlava a Polícia Federal. Ele saiu do governo atirando e fica tentando fazer esse desgaste no presidente da República e a presidência da República. É o resumo aí deste inquérito, ainda não é um processo. E o chavismo retomou o controle da Assembleia Nacional da Venezuela neste domingo ao vencer a eleição legislativa boicotada por quase toda a oposição e marcada por uma abstenção de 69% dos eleitores. O Conselho Nacional Eleitoral indicou que a Aliança do Grande Polo Patriótico, que apoia Nicolás Maduro, obteve 67,7% dos votos apurados em um primeiro boletim, enquanto a parte da oposição que participou ficou com 18%. Liderada por Juan Guaidó, a Assembleia Nacional é o único poder que não está sob o comando dos aliados de Maduro. Apesar disso, desde 2017 a casa está praticamente sem poderes, já que o Supremo Tribunal a declarou em desacato e anulou todas as decisões que foram tomadas lá. A maior parte da oposição não participou dessas eleições, alegando que haverá fraudes. Os parlamentares realizam uma consulta popular até o dia 12 de dezembro, na qual perguntam se as pessoas aceitam ou rejeitam a votação. A disputa também foi marcada por ameaças de chavistas à população. O candidato Diosdado Cabejo, ligado a Nicolás Maduro, foi enfático: quem não vota, não come. Jaires Varela, ministra de Assuntos Penitenciários, ameaçou demitir quem não votasse. Após a votação, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se manifestou no Twitter e vamos acompanhar, portanto, aí o Twitter do chanceler. O regime de Maduro promoveu hoje eleições parlamentares na Venezuela para tentar legitimar-se. Só se legitimará aos olhos daqueles que apreciam ou toleram a ditadura e o crime organizado, o grande complexo criminoso político do Foro de São Paulo ou o socialismo do século XXI. Essa é a primeira manifestação do ministro. O segundo, o resultado de qualquer legitimação de Maduro: mais opressão e fome para os venezuelanos, mais força para o crime em toda a região. Porém, o povo venezuelano rejeitou a farsa eleitoral com baixíssima participação, mostrou que as eleições legislativas não representam sua vontade. E o último Twitter: o Brasil continuará trabalhando com todos os parceiros que quiserem pela redemocratização da Venezuela. Defenderemos a segurança, a dignidade humana e a liberdade da América Latina e em todo o mundo. Portanto, a participação do chanceler brasileiro. Já o PT de Gleisi Hoffmann elogiou a eleição na Venezuela e afirmou que a vitória do chavismo só não foi reconhecida, abre aspas, por parte do governo dos Estados Unidos e também de vassalos como Jair Bolsonaro. E é de fato aí
um verdadeiro milagre, né? As pessoas passam fome na Venezuela, não têm o que comer, não há um emprego, a inflação é absurda, mas o governo atual consegue se manter, portanto, no governo, Augusto? Olha, Marcelo, eles conseguiram montar um esquema político, militar, criminoso, que garante a sustentação de um regime desse tipo. Quer dizer, primeiro, eles concederam privilégios que o restante da população nem conhece, nem de longe, aos chefes do Exército. O Exército foi aparelhado, né, pelo governo, os generais, todos em postos de comando, eles levam um vidaço, eles não têm problema com falta de comida ou de papel higiênico, né, que é o que acontece na Venezuela. Além disso, o Maduro, ele organizou milícias armadas. Ele tem o seu exército particular, que ataca oposicionistas, né, que agride oposicionista ou mata oposicionistas. A Suprema Corte não existe mais. Não existe o Poder Judiciário. Ele prende arbitrariamente pessoas cuja detenção caracteriza a existência de uma ditadura. Ele prende por crimes de pensamento. Onde existe presos por autoria de crimes de pensamento, existe ditadura. Onde não existe, existe democracia. Então, a Venezuela é uma ditadura e é nessas manifestações que o PT revela a sua alma, a política externa. Eles não resistem à paixão que eles sentem por excrescências como Venezuela e Cuba. Então o PT, que perdeu todas na eleição municipal, ganhou uma agora, na Venezuela. A Gleisi está vibrando, a vitória da democracia com a qual eles sonham. Se o PT conseguisse o poder absoluto com o que sempre sonhou, o Brasil seria uma Venezuela tamanho família. José Maria, é a ditadura do voto, aquela eleição que o próprio governo atual comanda e ele vai vencer, né? E os marqueteiros imaginam o país nessa situação. Eles conseguiram 70% dos votos, Zé Maria? É interessante que o parlamento seria ali a última resistência, a possibilidade de resistência. E aí que a gente valoriza exatamente o que é uma política bem feita, políticos que têm um caminho, né, que todos conhecem exatamente qual é a trajetória dele numa democracia, a importância de uma democracia. Dói saber que vizinhos aqui na Venezuela estão passando fome e tiveram roubados pontos importantes na vida de uma pessoa. Entre esses pontos está a dignidade. O venezuelano não tem dignidade. A gente acompanha a chegada aqui no Brasil de pessoas fugindo dessa situação de falta de liberdade, falta de comida, falta de futuro, e isso dói. Eles chegam humilhados em Roraima e são interiorizados e antes passam por outra humilhação lá, porque chegando o pessoal de Roraima, que não tem nada com isso, fica irritada, porque o pessoal lá fica irritado porque chega muita gente, e aí enche a população do estado, que é uma população pequena, tem 450 mil habitantes. Então, isso é muito grave. E cai o último refúgio da democracia, que é o parlamento. Através, sabe de quê? Eleição fraudada, né?